Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria iniciar essa minha participação aqui no seminário dos 50 anos do Propur, agradecendo o gentil e honroso convite que a professora Clarice me fez para discutir alguns pontos trazidos pela aula do professor Nikos Salíngaros a este evento do Propur. Também queria aproveitar essa oportunidade para saudar, vamos dizer assim, o Propur de alguma forma. Quer dizer, eu entrei para o Propur como docente no ano de 1992, então fazem 28 anos que o Propur faz parte da minha vida e foi onde eu desenvolvi a maior parte do meu trabalho, do meu esforço, e então tenho uma relação muito especial com o Propur. Em relação entrando agora na aula do professor Salíngaros, ele inicia, faz uma introdução se referindo a um livro que foi publicado, não sei exatamente, mas pelo menos 40 anos atrás, um livro do professor Christopher Alexander e um grupo, imagino que o Salíngaros participou já desse trabalho. O livro chamava-se Patria Language. Dispara as minhas recordações. Em 1981, numa aula do professor Paul Moraine, lá no Joint Center of Urban Design, tá? Então denominada Oxford Polytechnic, onde eu fazia o meu mestrado. Nessa aula sobre teoria do desenho urbano, o professor Moraine fez em determinado momento uma referência a esse livro, que era então muito atual, tinha sido publicado recentemente. Essa referência trazia a questão do grau de pretensiosidade, vamos dizer assim, que o livro representava. Quer dizer, começar pela sua encadernação, se ele exteriormente parecia uma Bíblia, e provavelmente foi feito intencionalmente para parecer uma Bíblia. E o tema, quer dizer, o conteúdo do livro essa ideia da linguagem de padrões, que é, em poucas palavras, vou me arriscar aqui a fazer uma síntese disso, é a ideia de que haveria para todos os elementos de composição da arquitetura e da cidade, do urbanismo, enfim, formas prototípicas já existentes. Então o trabalho de projeto seria não exatamente inventar uma forma ou uma agregação nova, mas compor essas diversas patterns, diversos padrões, adaptando isso a situações empíricas particulares. Bueno, o impacto que esse livro teve sobre a arquitetura, o urbanismo, tanto na prática quanto na pesquisa acadêmica, enfim, foi basicamente zero. O livro jamais foi não teve nem perto, no sentido que os autores almejavam, assim, a ambição dos autores. Embora esses tempos eu até me deparei com um comentário aí na internet, mencionando o fato de que o livro teria tido impactos em outras áreas, não especificamente na área da arquitetura, do urbanismo, mas em outras áreas, como por exemplo em programação, em construção de software, arquitetura de software, etc. Provavelmente em função da ideia, sei lá, se não podemos dizer assim, meio quântica, que a linguagem de padrões implica. Quer dizer, essa ideia de você, vamos dizer, de que não sei que o universo é composto de partículas, mas essas partículas, para ganharem algum tipo de significado, para elas assim,
conduzirem algum tipo de processo, precisam estar, de alguma forma, estruturados em pacotes, né? Quanta, na realidade, significa um pacote. Então, o padrão, quer dizer, a cada pattern dessa que o livro cria e menciona, na realidade, uma agregação de elementos, de componentes elementares que sozinhos não são significativos, mas que juntos compõem, de alguma forma, uma totalidade, uma unidade, vamos dizer assim. E é baseado nisso que vamos dizer assim, a parte da aula propriamente dita do professor Nichols coloca. Ele diz que, as áreas centrais das cidades deveriam, pelo menos, obedecer a uma dessas patterns, a um desses padrões, que ele chama de necklace, que é uma espécie de composto de pequenos espaços vinculados entre si, articulados ou ligados entre si. A palavra necklace parece não representar exatamente não ser muito feliz, vamos dizer assim, para representar a ideia, já que traz a impressão, ou traz a conotação de que seriam elementos linearmente ligados um ao outro, formando um cordão. E na realidade não é exatamente isso que eles pregam, né? Quer dizer, o próprio professor Salingros tem um outro artigo dele publicado chamado Web Space, uma coisa desse tipo, que se refere à ideia da teia, a teia urbana, ou seja, um conjunto de espaços, mas com ligações múltiplas entre si. Bueno, basicamente, o professor Salingros nos dá uma receita de como bem projetar áreas centrais ou áreas para pedestres no interior da cidade, e que são baseados basicamente em duas regras que ele cita. Uma delas é uma ideia muito simples de que os espaços abertos deveriam ser necessariamente limitados ou cercados por fachadas de edifícios. Essas fachadas, evidentemente, compondo uma certa variedade, sendo permeáveis ao espaço, sendo um espaço constituído, vamos dizer assim, e que comporiam, então, um cenário, um enclosure, né, onde a vida urbana poderia, então, acontecer. Eles se referem a uma ideia de escala, scaling, né, no termo original que ele usou, relacionado a uma dimensão fractal dessa composição de fachadas, que seria evidentemente ligado à ideia de que essas coisas têm, não é um scale no sentido evolutivo, no sentido espaço-temporal, mas a ideia de você ter a cada momento um conjunto de fachadas com dimensões e com características diferenciadas, de tal forma a compor um range, não é? Um desenvolvimento de escalas, vamos dizer assim. A regra número 2 trata da questão que ele chama assim, de que esses espaços, então, intensamente conectados uns aos outros, fartamente conectados uns aos outros, precisam ser alimentados por pessoas, vamos dizer, precisam conter uma quantidade suficientemente grande de usuários a cada momento, para tornar esse cenário efetivo. Bueno, essa ideia, então, de ter um espaço colonizado por uma quantidade razoável de pessoas, por ele sintetizado na ideia de que seria necessário ter uma lei, que ele chama de zoning, uma lei de zoneamento, impondo o uso misto. Então é interessante observar, é importante observar aqui, que ele vai muito além daquilo que é, por exemplo, a nossa tradição aqui brasileira de lei de zoneamento, em que nós, vamos dizer assim, que os diversos usos estabelecidos possibilitam, no caso do uso misto, por exemplo, as nossas leis de zoneamento possibilitam o uso diversificado de uma determinada zona.
Aqui ele vai muito além dessa suposição de possibilidade. Ele está, na realidade, impondo, ele está obrigando a que cada edifício tenha o seu uso misto. Cada prédio de 5, 6 pavimentos, no máximo, tem o seu terra comercial. Então, essas duas leis juntas, ou seja, o desenho de um espaço particularmente determinado em termos de escala, de composição e de conexão, de conectividade, e uma ocupação ao redor dele com habitação razoavelmente densa, 5 pavimentos ou 6 pavimentos, é uma densidade média, vamos dizer assim, para cidades, constituiria então os elementos necessários para ter lá embaixo uma vida urbana variada, interessante, cativante, recompensadora, produtiva, etc. Se refere-se ainda a mais alguns aspectos, mais alguns detalhes que ele, sobre questões algumas amplas, como por exemplo, diferenciação entre ruas urbanas e vias de tráfego, sugerindo uma certa segregação, uma certa diferenciação de uso de circulação das vias diversas da cidade, ou então coisas tão particulares como, por exemplo, a posição dos prédios das esquinas, que deveriam ser protuberantes, né, de forma que impor uma dificuldade adicional, vamos dizer assim, à livre circulação de veículos. Se refere a, então, aqui esse uso misto dos térreos, comporiam um sistema fractal de alimentação de informações que os pedestres teriam ao longo dos seus percursos. Então, um conjunto de atividades acontecendo, diversificadas, compostas, né, em diferentes escalas, etc., que comporiam, então, criaria um significado, nós podemos dizer assim, acrescentaria, digamos assim, à forma urbana dada uma representação de significado. Bueno, mais para o final da sua aula, ele se refere, ele afirma que essas soluções, que essas regras vêm da ciência, ou seja, foram de alguma forma deduzidas ou depuradas a partir de pesquisa científica e tal. Mas ele não, embora ele diga que os designers teimam em não prestar atenção a modelos matemáticos, a formulações mais abstratas a respeito vamos dizer, da teoria envolvendo o projeto, a composição, enfim, das cidades, e ele não faz nenhuma referência, talvez nos subestimando um pouco a nossa capacidade, não é, de ir além da receita, e acaba por concluir, vamos dizer, de que essa investigação científica é baseada na história. O que é um pouco contraditório, na realidade, porque história não é exatamente ciência, né? Não obstante, nós podemos, enfim, nós todos que estamos de alguma forma envolvidos com pesquisas sobre cidades, sobre vida urbana, sobre dinâmica espacial, enfim, essas coisas todas, possamos vir a reconhecer ou a supor, não é, que lá naquelas regras haja um substrato de investigação, né, ligado a problemas de evolução do tecido urbano, ou questões ligadas à inovação, mas de qualquer forma são suposições que nós fazemos que não faz parte da aula do professor Salim. Bueno, o que eu poderia acrescentar, vamos dizer assim, muito modestamente, aos ensinamentos, enfim, a mensagem do professor Salínguros? Bueno, primeiro que eu gostaria de dizer assim, essa ideia de regras de desenho,
não é propriamente uma coisa nova, quer dizer, não é eu que venho acompanhando isso, quer dizer, pelo menos desde os anos 80, que a bibliografia urbanística faz referência, na realidade, vamos assim, desde que na Europa se começou a fazer uma revisão dos esforços realizados no pós-guerra de reconstrução das cidades, não é, que foram feitas segundo planos vamos assim, visando a rápida reconstituição dos estoques habitacionais, enfim, uma recomposição, vamos assim, do tecido urbano de cidades inteiras, não é, para abrigar as populações, e que isso foi feito segundo uma urgência, não é? E que a partir de um certo momento os urbanistas passaram a examinar isso com mais cuidado e verificar que, embora as questões de quantidade, ou seja, a reposição de estoques e outros elementos necessários ao funcionamento da cidade teriam sido atingidos, teria havido uma perda em relação às cidades antigas no que diz respeito à qualidade. Então, e aí que se iniciou essa discussão da qualidade, quer dizer, o que são espaços, né, o que mais que a cidade deveria oferecer às pessoas, para além da habitação, do local do trabalho, do espaço para circular, enfim, essas coisas mais imediatas, vamos dizer assim, que estariam sendo focadas. Então não há realmente uma mensagem propriamente nova do que o professor Salingerus traz. Talvez tivesse ficado mais interessante se ele tivesse nos brindado com alguma informação a respeito do que está por trás dessas regras, de onde que elas saíram, como é que elas foram deduzidas, que tipo de dinâmica urbana estaria envolvida, né, na constituição, enfim, na formulação dessas regras aí. Então, eu vou tentar, vamos assim, eu identifiquei, vamos assim, algumas questões que poderiam ser trazidas a respeito dessa formulação de regras, que uma delas, quer dizer, vamos chamar isso de problema, quer dizer, qual seria o primeiro problema disso aí? Eu diria assim, que curiosamente, embora o professor Salingerus tenha em vários momentos se referido depreciativamente ao movimento moderno, né, ao modernismo, fazendo críticas ao modernismo, dizendo que as cidades realmente boas eram as cidades anteriores ao modernismo. Ele tem uma visão do que seja o arquiteto ou o urbanista extremamente moderna, que é uma visão de um arquiteto, de um urbanista como uma autoridade que sabe o que é que as pessoas precisam, o que é que as pessoas preferem, antecipa isso e não apenas tem essa capacidade, vamos assim, de substituir os demais agentes na formulação dos seus desejos, das suas preferências, das suas necessidades, ainda tem o poder de tomar a decisão sozinho. Então isso é, vamos dizer assim, a formulação mais heróica, mais definitiva, vamos dizer, do arquiteto moderno. Ele chega, né, não apenas na ideia de que você possa impor um desenho, como você possa impor leis de uso desse desenho extremamente autoritárias, quer dizer, obriga os prédios a serem com determinada característica. Bueno, essa não precisa ir muito longe, não é desde o ponto de vista, vamos dizer assim, político, todo mundo que pratica planejamento urbano, ou que tem pelo menos acompanha pelo menos, né, sabe que isso está muito distante da realidade, quer dizer, não apenas a nossa experiência local, mas a questão básica no mundo, não é que
nós vivemos num contexto em que as pessoas importam, não apenas como usuários, como alvo, vamos dizer assim, de projetos, mas como agentes, como participantes do processo, como pessoas que têm, não é? Enfim, então o desenho urbano está longe de ser uma experiência de gabinete, de alguém que possa desenhar lá um conjunto de, né, de espaços e dizer, não, é isso aqui, a lei para o uso desse negócio é essa e tchau. Essa questão não é apenas política, vamos dizer assim, no sentido de que ela não tem, ela colide com os conceitos e com o contexto democrático em que se vive hoje em dia, mas ela também colide com a ideia, vamos dizer assim, do paradigma da ciência contemporânea, que é, digamos assim, a ciência da complexidade, né, na qual não é o fundamento básico, a coisa mais lá na raiz, né, dos processos urbanos está, digamos, as relações entre agentes, vamos dizer assim, um conjunto imenso de interações locais entre indivíduos, entre grupos, entre firmas, enfim, organizações que fazem com que isso tudo aconteça do jeito que acontece. O segundo problema que eu vejo, pelo menos que a aula do professor Salingros possibilita, é a ideia de que a cidade seria alguma coisa plástica, moldável e aleatória. Quer dizer, essa ideia de que o arquiteto possa chegar e o urbanista, enfim, possa chegar e compor montar um desenho e dizer, é isso aqui, e isso passa a valer, e dá origem, digamos assim, a um resultado esperado, está um pouco descolado daquilo que hoje se entende que seja o processo urbano. Quer dizer, tudo que nós temos visto ser feito, e que temos feito também, ajudado na nossa muito modesta atividade aqui no Propurge, vários pesquisadores, né, dezenas de professores ao longo de muito tempo, é que a cidade não é exatamente um fenômeno de aleatoriedade, não é um fenômeno, não é um conjunto plástico que possa ser moldado segundo o desejo e o interesse de cada um. Assim, talvez o nosso exemplo mais claro disso e mais contundente, mais forte, não é? É o caso de Brasília. Quer dizer, se alguém pegar o desenho original de Brasília e comparar com o que Brasília é hoje, vai ver, vamos dizer assim, exatamente essa diferença, não é, entre o que se quer que a cidade seja e o que a cidade acaba sendo em cada momento. Então, o que nós temos, o que esse esforço científico para entender a cidade tem sugerido, e tem até mais do que sugerido, tem, de certa forma, deduzido, sintetizado, é que existiriam algumas leis gerais, algumas leis de formação e de evolução das cidades que podem ser observáveis em todas elas, em diferentes momentos, em diferentes escalas, mas enfim, né, que há uma causalidade, que há uma estrutura, vamos chamar assim, por trás do que nós vemos. E que essa estrutura não é totalmente flexível. Quer dizer, as cidades não são decorrentes da formulação de um plano ou de um desenho, embora esses planos e esse desenho tenham influência sobre a sua vida posterior, mas é decorrente de uma quantidade muito maior de variáveis, de interações, onde o desenho e o plano são apenas um dos elementos compostos. Então eu me arriscaria, para terminar isso aqui, tentar recolocar esse problema do desenho da cidade, absorvendo a ideia essa do professor Salingros, que eu resumiria da forma assim, de que haveriam, sempre que há algum tipo de ação
não apenas de arquitetos, mas de qualquer agente da cidade, qualquer ação está baseada em algum princípio de bom urbanismo, pode ser o mais óbvio e o mais consistente possível, feito por especialistas, urbanistas, ou pode ser princípios totalmente equivocados, mas que na cabeça de quem o está praticando continua sendo um princípio de bom urbanismo. Então vamos dizer assim, um dos componentes necessários do desenho da cidade é um conjunto de princípios de bom urbanismo, para o qual os arquitetos, obviamente, têm contribuído de forma magnífica e que continuam sendo, provavelmente, os principais formuladores, os principais contributores, vamos dizer assim, desse conjunto. Agora, o que mais que entra nessa fórmula, nessa receita? Entram as leis do urbanismo, as leis da cidade, digamos, as leis gerais da cidade, de desenvolvimento. O que são isso? São processos básicos que foram identificados e, de alguma forma, descritos pela ciência e que que explanam, vamos assim, processos urbanos, como, por exemplo, dinâmica espacial e mudança urbana, como hierarquia de densidade, centralidade, como aglomeração e economia de escala, como pontos críticos e mudanças qualitativas, como desenvolvimento desigual, como obsolescência e migrações internas. São todos processos de larga escala e de longa duração que ocorrem nas cidades, independente da ação de cada agente individual. Elas são resultado da ação de milhões, vamos assim, de agentes ao longo de um tempo grande, mas que não, embora possam parecer a cada momento aleatórias e caóticas, são, vamos dizer assim, processos de alguma forma organizados, auto-organizados, vamos chamar assim. Então, o desenho, para que ele, qualquer que seja a ideia, qualquer que seja a escala, ele de alguma forma vai ter o seu sucesso, aquilo que o professor Salengo fala, o resultado de uma boa forma, com um bom uso, né, com as duas coisas supostamente controladas pelo desenho do necklace e pelas leis de zoning, né, vão acontecer, vão ser bem-sucedidas ou não, dependendo da sua capacidade de articulação com as leis da cidade geral. E nós ainda temos um terceiro elemento que compõe esse quadro, que é o processo decisório. Que é, em todas as cidades do mundo, um pouco mais complexo do que simplesmente uma lei de uso do solo. Nós sabemos hoje, temos a experiência hoje nas nossas próprias cidades, aqui em Porto Alegre não é diferente, não é? Em que o processo decisório, a cada dia que passa, se torna mais complexo, mais difícil, mais multifacetado. A quantidade de agentes não para de crescer, a quantidade de organizações não para de aumentar, as formulações alternativas não param de ocorrer, né? E nós temos hoje, então, um processo que é tipicamente fragmentado, quer dizer, não existe uma unidade de decisão que possa minimamente garantir que o desenho e que uma proposta feita pode ser pelo melhor urbanista do mundo, né, vai acontecer exatamente como ele originalmente propôs, né? Então, na realidade, o que nós temos hoje estamos muito mais próximos, vamos dizer assim, de um desenho ou de um processo de desenho adaptativo, onde diferentes formulações vindo de arquitetos de urbanismo ou de outros agentes da cidade são comparadas, chocam,
um processo decisório multifacetado, e nenhuma delas sobrevive integralmente. Quer dizer, o resultado sempre vai ser, de alguma forma, um compromisso entre diferentes visões, entre diferentes formulações, que atende parcialmente aos interesses ou aos valores desse ou daquele agente. Então, nós temos um processo decisório, não é? Onde o desenho urbano é acessório. Na realidade, não é. Eu vejo assim como muito difícil de acontecer hoje em dia uma situação em que o desenho urbano seja mandatório, seja preponderante, né? Ele é acessório. Bueno, acho que era basicamente isso que eu queria dizer. Eu apreciei muito a palestra do professor Salingro, acho que ele vem reforçar, vamos dizer assim, alguma coisa que outros autores, como o Gell e vários outros, enfim, desde o Leo Krieger, lá dos anos 80, do Robert Krieger, dessa gente, do Aldo Rossi, não é? Década de 60, Aldo Rossi, vem dizendo sobre questões da cidade, sobre os valores, sobre as características que as cidades deveriam vir a ter e como é que isso de alguma forma acontece. E fico feliz por ter podido colocar uma ou duas questões que nem chegam a se contrapor a que o professor Salingro diz, mas que de alguma forma ampliam um pouco o seu escopo e permitem a gente pensar em termos mais realistas, pelo menos localmente falando, a respeito de como é que o desenho urbano entra nessa receita toda. Obrigado, boa noite.